Muito bem, esse é o Oriente. Nós estamos falando sobre a agressividade, mas gostei muito do primeiro bloco do programa. Me ajudou muito. Já estou me sentindo amparado, viu, padre? Você vê? Já encontrei aí várias luzes para minha caminhada, porque é importante que a gente saiba sempre a razão do porquê. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de voltar à origem. Aliás, eu aprendi que se a gente não sabe de onde veio, não tem como saber para onde vai. Não tem nem direção. Estou correto, Renata? Tá certíssimo. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Eu sempre penso que, assim, quando a gente tem uma situação que nos faz sofrer ou que faz a família sofrer, não existe a necessidade de você continuar no sofrimento se existem profissionais que possam nos ajudar a entender por que está aquilo daquela forma, naquele momento. Ótimo. Como é que a gente poderia entender aquilo e que forma a gente poderia melhorar aquele sofrimento. Então, não tem... Eu acho que a ignorância acaba perpetuando o sofrimento. Né? É engraçado porque hoje existem campanhas na TV, existem... Né, poxa, procure ajuda, denuncie, saia dessa situação e as pessoas continuam sem sair. Você, Débora, de várias maneiras falou da nossa cultura. Né? Eu penso que no Brasil existe ainda uma nuvem assim de somos subdesenvolvidos, somos pobres mesmo, vamos sofrer mesmo e temos que ficar quietinho no nosso sofrimento aqui e acabou. Né? E ao contrário, como você está falando, né? Hoje a própria Rede Século XXI, outras TVs católicas, até TVs que têm aberto tanto espaço para esses acompanhamentos e esses momentos que ajudam tanto, né? Porque uma criança está triste, um pai não está sabendo lidar, alguém está tenso, nada mais natural do que a gente procurar. Bom, e aí? Muitas vezes o pediatra, ele foi muito psicólogo, né? Durante muito tempo, os pediatras foram psicólogos do pai, da mãe. Isso, acompanhavam, né? Toda a desenvolvimento. Um dia, a minha esposa chegou lá e falou, chega, me interna de novo, eu não vou mais aumentar, eu estou aguentando. Ele falou, boa, vou internar a mamãe sim. Aí ela falou, é isso que eu quero, estou precisando descansar. Ele falou, então, estou pensando num apartamento em Copacabana, na beira da praia, que tal essa internação, mamãe? Né? Esse tipo de coisa que a gente foca tanto, a gente se submete, parece que a gente bota a cangalha nas costas e vai morrendo, né? E na verdade o profissional, o que o pediatra fazia, e hoje a gente tem vários outros profissionais preparados para isso, acolhe aquele sofrimento e permite que a gente possa fazer um entendimento daquilo. Se você não consegue acolher o sofrimento, e às vezes quando você está na situação de estresse, não consegue acolher a dor do outro e nem a sua própria. Então, se tem alguém que possa acolher aquele sofrimento e provocar um entendimento daquilo, já é de grande ajuda. Então, é uma lição que eu tenho aprendido aqui no programa. A gente tem que viver bem os nossos sofrimentos, o nosso luto, nossa dor. Não ter medo de purgar, né? Até, vamos dizer assim, até o pus acabar de sair. Né? Bem por aí, né? Me diga uma coisa, Débora, você pega bastante já a situação deformada pela droga, pela consequência. Sempre é possível fazer um caminho de volta, mesmo com as pessoas já tão sofridas. A gente pode até dizer assim, como uma pessoa que sofreu um acidente fica com uma deficiência, as pessoas parecem que ficam deficientes emocionalmente. Perfeito. Mesmo assim é possível? Mesmo assim é possível, a gente tem sempre que acreditar e ter um olhar otimista, porque senão a gente vai desistir, né? Então hoje a gente tenta investir na recuperação das pessoas, a gente tem que ensinar. Muitas vezes chega para a gente um jovem que não recebeu um modelo adequado, né? Ele teve um pai traficante, bandido, não conheceu a mãe, ele não teve um modelo de um adulto que procurasse ser um ser humano cada vez melhor. Então, a gente tenta, sim, entregar isso. Nós que trabalhamos com dependência, nós temos muitos exemplos disso. Eu cheguei a internar na fazenda do Padre Haroldo um jovem, ele era um adolescente, com uma história muito pesada, inclusive matou pessoas, né? E se a gente fosse seguir
o que se acredita, né, psicopatia, quem é psicopata não tem o que fazer, não tem como tratar, ninguém teria investido no tratamento. Isso. E esse rapaz, ele se identificou com o padre Haroldo de uma maneira tão significativa, o padre entrou no psiquismo dele de um jeito tão interessante, que ele mudou o padrão de comportamento. Ele deixou de praticar crime, ele se envolveu com a comunidade, com a igreja da região em que ele mora, trabalha, tem uma vida digna. Então, isso é possível, os exemplos estão aí. Né? A gente, desculpa fazer essa comparação, mas deixa eu fazer para ficar bem claro, né? Com todo respeito às pessoas, mas quando a gente, que nem um animal, que a gente pega um cachorrinho e bate ele vai ficar agressivo. Ele fica agressivo, qualquer coisa ele já quer te enfrentar, ele já mostra os dentes, ele está sempre, parece que as pessoas estão sempre assim, né? Prontas para um contra-ataque ou para atacar antes. Perfeito, como se elas não pudessem sobreviver sem a agressividade, sem a resposta agressiva imediata. Então, nessa linguagem é aquela mesmo, quem fala mais alto vence, quem é mais agressivo consegue ser respeitado. Isso funciona para essas pessoas e é assim que as pessoas comportam. É a lei de algumas pessoas, infelizmente, né? Mas ainda assim a gente tem que apresentar outras possibilidades. Quando eu dou esse exemplo da caixa preta para as crianças, né? É um jeito de ilustrar isso. Se a gente pensar que a gente tem que resolver tudo aqui, né, que a Terra é um ringue de batalha, vai vencer o mais forte, só vai sobreviver quem souber bater forte. A coisa fica complicada, mas se a gente imaginar que existe uma razão para as coisas acontecerem, que existe alguém que está nos protegendo, que está cuidando da gente, até quando a gente não se defende de uma maneira agressiva, aí sim fica mais fácil. A gente até se acalma, né? Sim. É interessante isso, né? Porque enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando assim. Outro dia eu estava no carro com uma pessoa que estava dirigindo para mim, porque eu estou com um problema no joelho e não estou conseguindo dirigir. E a pessoa falava assim, se o senhor não estivesse aqui, eu estaria xingando todo mundo aqui, tal. Por quê? Porque eu sempre tenho a impressão de que alguém está me xingando no trânsito, né? No trânsito. E você, mas olha, você fez essa viagem de Valinhos para cá, para São Paulo, e não xingou uma pessoa. E eu nem me toquei. Se ele não tivesse falado isso, não teria me tocado. Então eu fico pensando, parece que o que você disse é algo perfeito. Nós parece que nos sentimos num lugar onde as pessoas o tempo todo, né, estão ou cobrando, ou fazendo alguma coisa, ou dizendo aquilo que nós temos que fazer de errado ou de certo. Então, esse rapaz, eu acho que ele estava nessa percepção. Quer dizer, olha, alguém está me xingando, então eu tenho que xingar para que alguém saia da minha frente. Opa, então, é um processo, eu acho que agressivo. É pequeno isso, mas se você for notar bem, isso vai para a vida da pessoa. Exatamente, eu ia falar, ele é contínuo. E outra coisa, entra pela questão da falta de educação mesmo, nem é por questão talvez psicológica, mas por uma falta de educação, não é? Posso aproveitar o gancho? Claro, eu acho que naquele momento, na verdade, o senhor estava fazendo uma função ali de um pai que dá um bom exemplo. E aí fica muito feio eu, quanto filho, sair xingando. Exatamente. É verdade. Boa comparação. E eu acho que a gente não tem muito isso. Eu acho que falta também na situação de trânsito aquela educação de casa. Então, assim, não vou fazer porque na minha casa ninguém faz isso. E o senhor estava exatamente nessa função de que, não vou fazer assim, porque não é assim que se faz. Exato. Por mais que alguém esteja me xingando aqui por perto, não é assim que eu vou fazer. Tá vendo só como é que a gente aprende que é um papel mesmo do padre, né? No psiquismo do ser humano, o padre ele exerce esse papel. De um pai adequado, você sabe que de um pai ponderado, de um pai justo. De um pai, exatamente. Olha, um pai você justo. estava dizendo, que responsa, hein? Você estava dizendo aqui, responsabilidade. Você estava dizendo De aqui para ela nós. que a pessoa olha para o psiquiatra e já diz assim, de certo medo e tal. A gente que é padre, quando as pessoas nos encontram no mercado, por exemplo, as pessoas acham, mas o que o senhor está fazendo aqui? Não é? Ou então você está conversando, comendo uma pizzaria, uma pizza com seus amigos, o que o senhor está fazendo aqui? Então, assim, de fato, esse parâmetro e te distancia de certa maneira, isso é complicado, porque às vezes quando você fala, vou brincar com as pessoas aqui. Se eu estiver doente, se eu for me visitar, eu falo, estou morrendo. Eu vou morrer. Chegou o padre, vou morrer. Então, assim, eu acho que essas coisas são interessantes. Como que o universo, né, particular, né, ele precisa de fato ser estudado, ser olhado com muito carinho. Não, padre, e como a gente vive um universo muito reduzido.
Nós vivemos um mundinho. Agora, A nossa área de segurança é muito pequena, a gente fica só aqui. Se o senhor me olha diferente, o que será que ele está pensando de mim? Se olha a plaquinha do psiquiatra, Deus me livre. Ai, que bom que essa psicóloga parece ser uma gente boa. Não é? A gente vive uma áreazinha de uma insegurança. Parece que enquanto está tudo bem, o sol amanheceu, o dia está bonito, está tudo indo bem. Ai, que beleza, hoje vai dar tudo. O dia que tem um problema, acabou a vida. Isso é muito frágil. Eu gostei muito do que a Débora insiste em colocar, viu, Débora? Porque aqui no programa, vários momentos a gente vai vendo que justamente isso, que a ciência nos leva a ponderar que há alguém maior, que a gente tem um limite. Mas sabe que eu acho que é interessante isso, porque quando a gente tem essas duas coisas bem trabalhadas, né, essa questão que a ciência nos favorece, a espiritualidade ela pode colaborar muito. Sabe por quê? Existe o que a gente chama de exercícios inacianos, talvez você já tenha ouvido falar. Os exercícios inacianos, eles trabalham justamente essa questão a partir da vida de Jesus, como que você se compara dentro disso, aquilo que Jesus passou, etc. E você sabe que esses retiros inacianos ou esses acompanhamentos, eles ajudam muito a você se organizar dentro com os seus próprios sentimentos. É claro que depende de como a pessoa chega até ou o psiquiatra ou a psicóloga. Mas eu acho que as pessoas deveriam contar mais também com a espiritualidade. Nunca deixar a ciência, porque a ciência que nos dá elementos. A ciência nos dá elementos. Não se conta tanto com a espiritualidade. Mas você sabe que a ciência ajuda muito, né? Sim, ela claro. tem todos. É o que eu digo para as pessoas no atendimento. Às vezes. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Claro. Eu digo assim: olha, a ciência ela tem elementos que eu não tenho e que ela vai te ajudar a compreender o seu universo pessoal, né? Para que você esteja bem. E as pessoas começam a entender melhor isso. Né? Tem pessoas que voltam lá e falam: padre, que bom. Eu fui procurar tal pessoa, e hoje eu estou melhor. Isso é bom. Agora, quando a pessoa chega no extremo, por exemplo, de um assassinato, quando ela chega num extremo de uma situação que ela parte para resolver, vou colocar assim, né? A pessoa está tentando acabar com a violência que ela sofreu, ela está tentando eliminar a agressão que ela se vê acuada e sofrendo, ela vou acabar com essa situação de uma vez e tirar força de onde não tem, ela vive uma espécie de eliminação da situação? É um pouco disso, Débora? O que nós sabemos hoje é que os psicopatas, as pessoas que matam em série por prazer, os estupradores, os pedófilos, são pessoas com história de abuso na infância. Tá? Não estou generalizando, não é 100% assim, mas na grande maioria foram crianças vítimas de abuso. O abuso não precisa ser físico, não precisa ter existido um estupro na infância. Assédio moral, talvez. Pode ser um assédio moral, né? Mas alguém estabeleceu uma relação perversa com a criança. Uma humilhação constante. Sim. Um autoritarismo. Um autoritarismo uma velado. ridicularização. Sim. Eu atendi um paciente, ele era pedófilo, e ele sempre contava que quando ele era muito pequeno, ele morava num sítio e um tio dele pedia para manter relações sexuais com ele, prometendo deixar o menino usar a espingardinha de chumbo. Espingardinha, né, de chumbo. E não deixava, e não emprestava. Então, esse adulto tinha uma relação perversa com o menino, que ele abusava, existia o ato sexual com uma criança, e ele não deixava, ele não cumpria o que ele tinha prometido, né? Então, parece que era alguém com um perfil bem deturpado. E ele cresce, se torna adulto, e aí ele passa a abusar das crianças da violência, sempre da vizinhança, sempre desse jeito, prometendo coisas que ele não entregava. Então, aí, nesse caso, ela repete para se ver livre? Repete. Ou ela repete porque foi assim que aprendeu? Ela repete porque essa é a referência que ela tem? Como se ela precisasse da repetição até para elaborar o que aconteceu com ela. Porque não consegue falar, não consegue procurar um tratamento adequado, não consegue de uma outra maneira trabalhar isso. E acaba que foi a forma como ela se relacionou com a realidade desde o início, né?
Agora, situações de pessoas que não têm o comportamento de psicopatia ou de pedofilia e que num momento extremo mata ou tem uma atitude tão drástica, né? Certamente esse momento acabou fazendo com que ela perdesse o contato com a realidade. Quer dizer, se você consegue manter um contato com a realidade, você ainda está com um comportamento dentro do esperado. Se você chega na situação de matar uma outra pessoa, certamente, por algum motivo, naquela situação você perdeu o seu contato com a realidade. E atuou de uma forma mais intensa. Agora, Renata, a gente precisa, e é bom, às vezes, um bom aperto, viu, padre? Um tropeço, às vezes, cai bem, sabe? Uma vez eu estava... Ela falando, eu me lembrei, eu ia numa avenida, virando na esquina de uma loja dessa de departamento, e o caminhão estava descarregando. E eu estava atrasado, eu estava indo para o médico. E o rapaz pediu para esperar um pouquinho, eu esperei, e aí o outro cara ali dentro, batendo papo, e ainda podia ter me liberado, e eu buzinei para ele, rapaz, eu tenho hora, até não sei o que, ele falou, pera um pouquinho. E aí eu insisti uma segunda vez, e ele ficou bravo, mandou eu descer do carro e vim. Aí eu olhei para ele naquele momento, e eu cheguei a pensar, que vontade de acelerar e passar por cima. Mas eu falei, nossa, que ponto... Aí ali eu arrefeci e falei, não... Esquece, deixa perder o médico. E parei e puxei o freio de mão, parei de acelerar o carro. Falei, mas é interessante, porque às vezes uma besteira pode causar... Mas aí você conseguiu voltar para a realidade, né? Pode existir uma situação tal que a pessoa simplesmente perde o contato com a realidade naquele momento e por isso também que é tão atua. perigoso a pessoa ter uma arma... Essas manias que as pessoas têm de ter isso e aquilo. Porque... num momento que você está numa situação extrema, você... No momento de uma humilhação, de uma ofensa mais severa, você pode ter uma reação que você que nem mesmo você esperava, né? Coloca segurança na arma, né? Eu acho que é complicado isso. Quer dizer, não é tão simples também, por exemplo, a gente ter mais segurança na gente mesmo do que colocar isso num objeto como a arma, por exemplo. Não é fácil. Mas seria importante a gente pudesse trabalhar isso, né, com a gente. Né? Olha, a segurança está em mim, o controle está em mim de determinada situação. Mas nem sempre é fácil. Né? Agora, eu penso que a espiritualidade ajuda muito, padre, porque a gente começa a ter... Porque a experiência que a gente tem é... A ação do Espírito, né? A gente começa a ter uma percepção, né, sutil. A ação do Espírito ela é muito sutil, mas é muito clara. Eu sou dessas pessoas do estupim curto, eu me considero, e eu passei a vida fugindo das confusões. Mas porque quando eu tinha 11, 12 anos, eu tinha um vizinho maior que eu, e ele me enlouqueceu tanto, me encheu tanto a paciência, eu me lembro deles me tirando de cima do rapaz. E ele era quase 2 de mim. E eu nem sei como é que eu fui parar. Eu ainda tenho a imagem das pessoas, ele fugindo das minhas mãos, eu falei, o que está acontecendo? Estava me arrancando de cima dele. Depois disso, eu passei a adolescência, eu vi uma confusão, eu vou para lá, porque se eu entrar, ou é para matar ou é para morrer. Né? A gente tem essa... Você aprendeu, né? Mas eu penso que é esse, que a gente falou, esse insight. Esse insight. A espiritualidade ajuda muito. E assim, eu falo pelas experiências que a gente tem nos atendimentos, né, da paróquia. As pessoas que chegam de determinada maneira, saem completamente diferente, ou então, pelas diversas vezes que vão procurar, por exemplo, o sacramento da confissão, que é um belíssimo sacramento dentro da igreja, elas começam a se compreender um pouco mais, porque passam a entender a confissão não como purgar pecados, né, mas como um espaço de remissão, de perceber o seu limite, mas saber que existe uma misericórdia sobre isso. Uma misericórdia que Deus dá, mas que ela tem que ter também, senão não adianta. Então, vou aproveitar essa brecha para falar para você que está em casa que existe uma resposta de acordo com a sua necessidade. Tem gente mais intelectual, tem gente que quer uma fórmula racional bem detalhada. E isso ajuda, dá para aquela pessoa, ela começa a entender. Tem gente que precisa de uma palavra sábia, tem gente que precisa de um aconchego, né? E é interessante que a gente encontra isso. Existem as fontes, né? A espiritualidade é muito boa nisso. Às vezes a gente vai e o padre fala uma coisa que você não tinha se apercebido e fala, nossa, não é mesmo? E a esposa também. Um dia, eu até fiz uma canção para minha esposa, um dia que eu estava remoendo, já sofrido com um problema, um dia no café eu
soltei assim, nossa, não sei o que eu vou fazer com isso. Por que você não faz assim? E saiu tirando a louça, eu falei, como é que eu não pensei nisso? Né? E aí, essa coisa de ouvir o outro, né, como é importante. Né? E de se ouvir, que enquanto a gente está falando para o padre, a gente está ouvindo o que a gente está dizendo de um jeito diferente. E você é espertinho. Né? Assim como quando a gente fala com a psicóloga, a gente escuta o que a gente está falando para a psicóloga de um jeito diferente do que a gente ouviria. Esse é o Oriente, se a gente está falando sobre essa agressividade, que talvez sejam situações que a gente contém até o dia que a gente quer abrir essa latinha e deixar esse escorpião sair para fora. Mas cuidado com isso. A gente vai para o intervalo e voltamos já já.